two, one, go!
Gente, como eu estava dizendo, como eu disse no vídeo de negócio que eu postei. Ó, eu fiz aquelas legendas no próprio Flipa Clip mesmo, porque eu não sei fazer legenda no jogo aqui. Então, quando eu aprender, vai estar mais organizadas as legendas. E eu vou falar uma coisa. Vocês tinham que ler aquela legenda, porque meu microfone, ele parece que ficou bloqueado na hora que eu tava lendo os negócios lá. Então, eu vou planejar mais mods pra vocês. Aí vai ter mais partes, é óbvio, vai ter as outras pessoas que ainda não participaram do vídeo Five Nights Funk, mas eu vou trazer mais mods depois do episódio 7, ok? Então, falou, gente, até o próximo vídeo de Five Nights Funk. Então, bem, eu esqueci de falar no final, deixem o like aí, porque deu muito trabalho. E eu não quero ficar com 100 likes nesse vídeo, porque deu muito trabalho e foi cansativo. E os próximos mods também vão ser cansativos. E não repare dos bugs que teve no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Fui!